O assunto é o choro. No Brasil, no século XVIII, já havia uma expressão de música popular que a gente pode dividir basicamente em três gêneros principais. A modinha, que era a música romântica, que tinha uma proximidade maior com a música de concerto. O lundu, que era uma música que atingia todas as classes sociais, mas ela já tinha uma certa síncope africanizada e era uma música de dança. E entre os escravizados, a música chamada batuque, que era a base de percussão. Tem um período pouco estudado, mas muito interessante, desse período da música instrumental brasileira, que era chamada a música de barbeiros. Havia uma classe de escravizados que até certo ponto tinham algum privilégio, que eram os trabalhadores urbanos de ganho, que eram os barbeiros. Os barbeiros trabalhavam na cidade e eles cortavam cabelos, eles também aplicavam sanguessugas e eles arrancavam dentes. Então, eles eram escravizados que não estavam no campo e eles tinham algum tempo de sobra. E esse tempo de sobra era utilizado para aprender música. Eles aprendiam música com os instrumentos que já tinham sido super usados nas poucas orquestras que haviam no período. Então eles formavam orquestras, eles se autorregiam. O preço desses escravizados para os senhores era um preço muito maior, porque imagina um mundo que não tinha disco, não tinha rádio, né? Então quem fazia música prestava um grande serviço para a comunidade. E eles tocavam as modinhas, tocavam os lundus e tocavam as músicas europeias que estavam em moda na época. Então quando tinha uma inauguração, tinha uma quermesse, uma cerimônia pública, era sempre essa orquestra de barbeiros que tocava, inclusive eles não, por lei, eles não podiam vestir sapatos, né? O que era interessante é que se você vai ler relatos da época, principalmente os estrangeiros que ouviam essas bandas, as orquestras de barbeiro tocar, falavam, isso aí é diferente, tem uma coisa aí. E os brasileiros identificavam essa coisa aí e falavam, isso é o ritmo da senzala. Ou seja, eles identificavam que a maneira desses grupos tocarem já tinham as síncopes da polirritmia africana. No começo do século XIX, Napoleão ameaçou, não só ameaçou, como invadiu Portugal. E a coroa portuguesa mudou-se, fugiu e deixou tanto os invasores franceses quanto o próprio povo português haver navios. É daí que vem a expressão haver navios. Porque quando os franceses invadiram Lisboa, os barcos estavam saindo. Eles chegaram a ver os barcos e eles trouxeram ouro, trouxeram tudo. E o Brasil tornou-se a capital do Império Português, que era um império ultramarino, que tinha colônias na África, na Ásia, na Índia. Então o Rio de Janeiro passou a ter um grau de cosmopolitismo que ele nunca tinha imaginado. Então Dom João VI não veio sozinho, ele trouxe toda a sua corte, e essa corte trouxe diversos hábitos musicais europeus. Então, nesse primeiro período, né, o Brasil foi inundado pelas músicas europeias a partir da corte, que na época eram basicamente o Scottish, a polca, as quadrilhas e a mazurca. Além desses ritmos, chegou também a valsa. A valsa, que era uma dança muito aerosa, como o compasso ternário, era dançada deslizando. Mas o ritmo que veio da Europa, que impactou de maneira louca o Brasil, criou-se quase uma histeria, foi a polca. Porque a polca se dançava, o ritmo binário que se dançava aos saltos. Então, rapidamente, por todo o Rio de Janeiro, por todo o Brasil, montaram-se os clubes de polca. Essa polca, ela passou a ser integrada ao repertório das outras classes sociais e, progressivamente, foi ganhando o swing africanizado brasileiro. Então, a gente pode localizar a mistura da polca com os ritmos brasileiros, vai dando, por exemplo, no machixe. Quando a gente vai chegando ao fim do século XIX, a gente tem mudanças radicais no cenário demográfico brasileiro. Você tem, por exemplo, a abolição da escravidão. Isso possibilitou uma grande reformulação demográfica. Porque enquanto os escravizados eram escravizados, eles eram obrigados a ficar nas suas cidades e nas suas fazendas. E depois que houve a libertação, houve um movimento migratório intenso. Então, muitos escravizados mudaram-se para a capital, que era o Rio de Janeiro, em busca de trabalho. Ao mesmo tempo, você tem o surgimento de uma classe média incipiente, que era basicamente formada por funcionários públicos, que faziam os
pequenos trabalhos administrativos, trabalhavam nos Correios, os policiais e os militares. Esse grupo formou uma camada média que começou a buscar a sua própria expressão musical, como é comum em todo o processo histórico. Os relatos da parte final do século XIX já elencam a existência de vários chorões. Quem eram esses chorões? De uma maneira ou outra, eles eram herdeiros indiretos, depois de uma centena de anos, da tradição das orquestras de barbeiro. Eram pessoas da classe média que tocavam fundamentalmente o cavaquinho, o violão e depois a flauta. Então, as pequenas casas recebiam em suas festas esses músicos de cavaquinho, flauta e violão que tocavam. Ainda não existia a composição do choro, mas a maneira que eles tocavam era chamada de choro, porque era uma maneira lânguida, uma maneira sentimental de interpretar o quê? Basicamente, as modinhas, os lundus e a música europeia. Nisso, o choro foi se estruturando e foram surgindo os primeiros chorões no Rio de Janeiro. Esses grupos de choro, eles tocavam basicamente, ele era uma música de sala de estar. O choro foi evoluindo, se tornando quase como uma música, era uma música extremamente popular, mas a gente ouve hoje o choro quase como uma música clássica, porque ele tem o pé na música europeia mesmo, ele tem toda a síncopa brasileira, mas você vê que nunca é uma estrutura simples. O choro é uma estrutura de música complexa, nunca tem só a primeira e segunda parte, tem a primeira, a segunda, a terceira parte. As melodias são altamente técnicas, são altamente sinuosas, e o choro assumiu o protagonismo da música instrumental brasileira durante o século XX inteiro até o surgimento do jazz bossa nova. Dentre essas figuras muito importantes na história do choro, e especificamente do bandolim, todos concordam que da tradicional geração de bandolinistas, os dois expoentes eram Jacó do Bandolim e o Isaías. O Isaías é um chorão bandolinista paulista, um ser humano maravilhoso, que por ter toda essa história, foi ele que nós convidamos para escrever o artigo a respeito do choro na nossa publicação Uma Árvore da Música Brasileira. Então, se você quer saber um pouco dessa história, por quem a fez, por quem a viveu, você entre no site, você baixe o livro Uma Árvore da Música Brasileira e você vai entender o que representou o choro na história da música e na vida de Isaías, esse grande chorão que felizmente está em plena atividade.